Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lana, eu sou nutricionista e hoje eu vou estar falando para vocês a respeito da abordagem nutricional durante as crises da doença inflamatória intestinal. Inicialmente, eu quero agradecer à equipe da DI Brasil pelo convite para estar aqui palestrando para vocês a respeito de um assunto tão importante durante o tratamento da doença inflamatória intestinal. E eu aproveito também para parabenizar a equipe da DI Brasil pela organização do Congresso Maio Roxo Virtual. Este ano é um ano que está sendo diferente para todos nós, onde o isolamento e o distanciamento social se fazem necessários neste momento em prol da pandemia da Covid-19. Porém, esse distanciamento acabou gerando novas oportunidades para todos, como, por exemplo, a organização deste congresso virtual, o qual permite ter uma abrangência muito maior junto aos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, levando informação científica e de qualidade de uma forma bem mais democrática para todo este público. Parabéns à equipe pela organização deste evento. Bom, inicialmente, eu afirmo não ter aí nenhum conflito de interesse, a declarar com relação à minha palestra. A doença inflamatória intestinal, são doenças que podem acometer desde a cavidade oral até o reto, pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. E são doenças que envolvem vários fatores, por isso elas são chamadas doenças multifatoriais. Elas incluem aí fatores relacionados ao sistema imune, sistema imunitário do indivíduo, fatores relacionados à microbiota intestinal, aos hábitos de vida, fatores ambientais e também fatores genéticos. E essas doenças inflamatórias intestinais, elas são representadas pela doença de Crohn e pela retocolite ulcerativa. Independente se é a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, essas doenças apresentam duas fases. Uma fase que é a chamada de fase de atividade da doença, que é a fase de agudização da doença, uma fase onde nós temos um processo inflamatório aumentado, intensificado, e que para muitos pacientes é considerado a fase que ele tem crise da doença, e temos a fase da remissão. A palestra de hoje, ela visa abordar sobre a alimentação durante essa fase de atividade, durante as crises das doenças inflamatórias intestinais. Em geral, quando o paciente ele se apresenta, então, com a doença em atividade, esse é um paciente com um perfil inflamatório, um nível de inflamação aumentado no organismo, e é um paciente que apresenta vários sintomas gastrointestinais importantes, como, por exemplo, a diarreia, que é um dos sintomas mais comumente relatados pelos pacientes com as doenças inflamatórias intestinais em atividade, em crise. Porém, outros sintomas como dor e a distensão abdominal, ou seja, o inchaço abdominal, gases, náuseas, que são os enjoos, e vômitos também podem ser relatados por esses pacientes. A ocorrência desses sintomas gastrointestinais acaba resultando em uma diminuição do consumo alimentar. E a partir do momento que o meu paciente ele consome menos alimentos, ingere menos nutrientes, ele vai ter uma dificuldade maior para a recuperação do quadro clínico dele e para a indução da remissão da doença. Além disso, o baixo consumo alimentar associado à intensa resposta inflamatória da doença em crise, que acaba resultando em maior ocorrência de anorexia, ou seja, de falta de apetite, juntamente com a maior ativação da quebra da massa muscular, por ser uma doença catabólica e inflamatória, todo esse conjunto acaba resultando em maior risco de desnutrição para o paciente durante as crises da doença. Isso evidencia que a alimentação ela é indispensável para auxiliar no tratamento da doença inflamatória intestinal, durante a sua fase de agudização,
favorecendo a indução da remissão, reduzindo o risco de desnutrição e, consequentemente, melhorando o estado clínico e nutricional do paciente. Em geral, quando falamos de nutrição na doença inflamatória intestinal em atividade, nós estamos falando, né, da oferta de alimentos e de nutrientes que vão promover uma melhora do bem-estar do paciente, da qualidade de vida dele, e vão auxiliar na cicatrização da mucosa intestinal, vai ajudar no alívio dos sintomas gastrointestinais comumente presentes durante a fase de atividade e também, né, essa nutrição adequada visa prevenir deficiências nutricionais e promover, né, um bom estado nutricional para o paciente. Quando falamos de alimentação na doença inflamatória intestinal, é preciso que o paciente saiba que a alimentação ela é diferenciada de acordo com a fase da doença. Então, a alimentação na fase da atividade da doença inflamatória intestinal é totalmente diferente da alimentação na fase da remissão. Hoje, em nossa palestra, nós vamos discutir sobre as recomendações nutricionais na fase da atividade das DIs. Uma das perguntas mais comumente feitas no consultório, né, que a gente mais ouve, é o que consumir durante a atividade da doença? Essa é uma pergunta, assim, clássica, que muitos pacientes fazem, né? O que se deve consumir durante esta fase? É preciso que o paciente, ele precise ter alguns pontos em vista, né, para que ele possa ter bons resultados no tratamento dele. Primeiro ponto é que o paciente, ele precisa receber um tratamento interdisciplinar. A nutrição, quando ela é selecionada de forma adequada, ou seja, quando nós oferecemos uma nutrição própria para a fase da atividade da doença, nós estamos contribuindo para o tratamento. Ela é uma parte que integra esse tratamento, ela é uma parte importante. Ou seja, é importante que o paciente seja acompanhado pelo médico, pela equipe da psicologia, mas também pela equipe da nutrição, né? Visto que a nutrição pode colaborar muito nessa fase de crise do paciente. Então, esse tratamento em conjunto, ele é fundamental, inclusive durante a fase de atividade da doença. E por isso é importante que os pacientes eles procurem fazer um acompanhamento nutricional durante a fase de atividade como uma parte mesmo do seu tratamento habitual. Um segundo ponto importante é que o paciente precisa compreender que não existe uma dieta específica para a doença inflamatória intestinal. Não existe uma dieta milagrosa, não existem alimentos milagrosos que, ao serem consumidos, vão melhorar o quadro de atividade ou vão induzir a remissão da doença inflamatória intestinal. Vocês vão perceber que existem várias recomendações que são importantes nesta fase, mas que não existe um alimento milagroso ou uma dieta milagrosa onde todos os pacientes vão seguir, vão fazer o mesmo tratamento e vão ter resultados. Isso não existe. Na prática, é importante que se tenha os cuidados que eu vou ensinar a vocês e que se procure um profissional nutricionista para que ele possa montar um planejamento alimentar que seja individualizado e que atenda às necessidades nutricionais de cada paciente, contribuindo assim para o seu tratamento, para a melhora da condição clínica e para induzir a remissão da doença, que é o objetivo, né, de todo o tratamento junto ao nosso paciente. Um outro ponto importante é que o paciente ele precisa buscar sempre ter uma alimentação saudável e balanceada, né, e que inclua todos os nutrientes de uma forma a atender às necessidades de cada pessoa. Cada paciente tem a sua necessidade nutricional, então
isso evidencia a necessidade de se ter um tratamento sempre individualizado, já que cada paciente tem uma demanda nutricional, a intervenção nutricional precisa ser específica para cada paciente. Quando nós falamos em nutrição, é importante que o paciente ele conheça os grupos de nutrientes que existem. Nós temos aí o grupo dos carboidratos, o grupo dos lipídios, o grupo das proteínas e das vitaminas e minerais. Existem também as fibras, que alguns livros de nutrição chamam de não nutrientes. É só uma forma de classificação, por isso que está aqui do ladinho dos nutrientes principais aí. Em geral, uma alimentação saudável e balanceada, ela deve conter alimentos que ofereçam todos esses nutrientes e fibras. No entanto, adequações são necessárias quando nós estamos falando de doença inflamatória intestinal em crise. Por exemplo, durante essa crise da doença, é ideal que o paciente procure consumir mais proteínas, que ele tenha uma dieta chamada de hiperproteica, que é uma dieta rica em proteínas. Mas, no entanto, mais uma vez eu ressalto com vocês a importância do tratamento individualizado, e orientado por um profissional nutricionista. Alguns casos de doenças, como por exemplo, doenças renais, algumas doenças hepáticas, existe a demanda para se consumir pouca proteína. Então, se eu tenho um paciente com doença inflamatória intestinal e uma alteração renal ou hepática, dependendo dessa alteração, desse problema de rins ou de fígado, nós não podemos ter essa dieta com mais proteína. E isso daí, somente o profissional nutricionista é quem vai saber te orientar adequadamente. Então, novamente eu reforço a importância de buscar um acompanhamento apropriado para que você possa fazer as adequações individualizadas, já que talvez nem todos os pacientes possam consumir mais proteína em seu dia a dia, mesmo estando com a doença em atividade. Por outro lado, quando eu penso em fibras, durante as crises da doença, as fibras insolúveis, elas não são indicadas para o paciente. Nós indicamos somente as fibras solúveis, que eu vou falar um pouco mais adiante. Agora, se eu estiver falando de um paciente com doença de Crohn estenosante, por exemplo, ou seja, que tem o estreitamento intestinal, eu já não posso dar nenhum dos dois tipos de fibra, independente se ele está em remissão ou em atividade. Essas questões mostram a importância de se ter um acompanhamento nutricional e a devida orientação nutricional para o tratamento das DI, inclusive em atividade. Quando nós falamos desse tratamento, nós precisamos ressaltar que o paciente ele deve procurar ter uma dieta com consistência branda durante a atividade da doença. Uma dieta branda é uma dieta onde os alimentos estão mais cozidos, onde são oferecidos alimentos mais macios, que em geral são alimentos que são de mais fácil digestão e absorção, e são alimentos que contribuem para reduzir o trabalho do intestino e, consequentemente, diminui a ocorrência de diarreia e aumenta a absorção dos nutrientes. Então, é fundamental que o paciente procure ter uma alimentação aí numa consistência mais branda, isenta de fibras insolúveis, para que ele possa ter mais resultados satisfatórios no seu tratamento nutricional. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um dos nutrientes, apontando questões fundamentais aí para o tratamento mesmo da DI em atividade. Nós começamos pelos carboidratos, onde eu faço 3 importantes observações. Primeira delas é que o paciente procure optar por carboidratos complexos. Carboidratos complexos são carboidratos que têm uma estrutura, um tamanho de molécula maior e que requer mais tempo para ser digerido.
Geralmente são carboidratos que não se acumulam no intestino e que, consequentemente, não favorecem a ocorrência da diarreia. Um grande exemplo disso é o amido. Então, por exemplo, as batatas, né, que são ricas em amido, elas são fontes de carboidratos complexos que são importantes para essa fase da doença. Então, as batatas, o cará, né, o inhame, o arroz, o macarrão, em geral, eles oferecem um volume, né, oferecem carboidratos, desculpa, cuja estrutura da molécula, cujo tamanho, né, desse carboidrato é maior e essa digestão é um pouco mais lenta e dificulta mais a ocorrência da diarreia. Por outro lado, né, uma segunda observação é que é fundamental o paciente evitar o consumo de carboidratos simples. Os carboidratos simples são carboidratos que chegam muito rapidamente ao intestino e são carboidratos que estimulam a saída de água de dentro das células para o intestino, para onde aquele carboidrato está. Isso automaticamente acaba favorecendo a ocorrência da diarreia. Um exemplo clássico de carboidrato simples é o açúcar. O açúcar, também chamado de sacarose, ele é composto por dois carboidratos, a glicose e a frutose. Então, a quebra dessa sacarose é muito fácil, é muito rápida. E, no piscar de olhos, a glicose e a frutose se acumulam no intestino e acabam favorecendo a saída de água de dentro do corpo para esse intestino. E isso automaticamente acaba induzindo a ocorrência da diarreia. Daí a importância do paciente evitar o consumo de açúcar ou reduzir ao máximo possível esse consumo de açúcar e procurar se adaptar ao consumir alimentos ou ingerir bebidas ou com pouco açúcar ou sem açúcar mesmo, né? Mudança de paladar, reeducação alimentar. Tá? E uma outra recomendação importante é evitar os carboidratos integrais. Todos os alimentos integrais, eles são ricos em fibra insolúvel, que é justamente a fibra que não é indicada durante as crises da doença inflamatória intestinal. Em outras palavras, em crise, em atividade, não é hora de comer alimentos integrais. Então, a gente não tem indicação para consumo de pães, torradas, biscoitos, cookies, arroz, macarrão, que sejam integrais. O paciente precisa buscar por alimentos tradicionais e que não sejam ricos em açúcar, né? Não sejam bolos com alto teor de açúcar, bolos ou pães ou cupcakes com cobertura, com recheio, né? Porque aí são ricos em açúcar. Então precisa ser um alimento que é tradicional. Os alimentos integrais não devem ser consumidos neste momento, porque são ricos em fibra insolúvel e essa fibra solta mais o intestino. Alguns pacientes nos perguntam se durante a crise da doença podem ser feitas restrições de carboidrato, se pode ser feita dieta com perfil low carb. Durante a fase de atividade da doença, nós não temos indicação de restrição de carboidratos. Essa é uma fase onde o corpo precisa de muita energia, então a gente não recomenda a restrição deste nutriente. Com relação ao consumo de lipídios, a orientação é que o paciente procure evitar alimentos que contenham gordura trans e reduzir o consumo aí das gorduras do tipo saturada. Geralmente essas gorduras, elas são encontradas em alimentos industrializados, embutidos, congelados, as carnes vermelha e gorda, pele de frango, a banha, o bacon, manteiga, são alimentos que têm muita gordura, saturada, assim como leite e os derivados integrais, enquanto a margarina, costuma ter aí na sua composição a gordura saturada, mas tem a gordura trans também. Então, esses tipos de alimentos, eles devem ser evitados durante a atividade da doença. Nas crises
tanto a gordura trans quanto principalmente a gordura saturada podem aumentar a resposta inflamatória, já que elas são gorduras que a gente chama de pró-inflamatórias, então elas podem aumentar a inflamação e piorar a atividade da doença. Por outro lado, nós precisamos saber também que o consumo de alimentos ricos em gordura causa diarreia. Então, a gordura em si, ela solta mais o intestino, ela promove mais o intestino, promove mais diarreia, desculpa, né? Um trabalho mais rápido do intestino. Por isso que o consumo desses lipídios não deve ser excessivo e preparações mais gordurosas ou até mesmo frituras devem ser evitadas. No dia a dia, o paciente precisa buscar por alimentos nas formas mais cozida, grelhada, né, ou assada, uma consistência lembrando a dieta branda e com pouco teor de gordura naquela refeição, né, de lipídios naquela refeição, para evitar a diarreia em si. E, ao utilizar gorduras na alimentação, buscar por opções consideradas como boas, como é o caso do azeite, o óleo de milho, o óleo, né, de girassol, o óleo de açafrão, óleo de linhaça, tá? Todos eles podem ser utilizados como boas fontes de gordura, além dos peixes mais gordurosos. Com relação às proteínas, nós recomendamos que o paciente procure priorizar por fontes proteicas mais magras, digamos assim. Então, que ele procure consumir carnes magras, que ele procure consumir o leite e os derivados com menor teor de gordura, né? Ou seja, nas versões light, zero gordura, né? Desnatado, que em geral vão ser fontes proteicas consideradas como fontes magras. Nós pedimos aos pacientes para que dê preferência para o peixe e o frango, uma vez que ambos têm baixíssimo teor de gordura saturada na composição. E também o ovo é uma boa opção, porque é uma fonte aí de proteína interessante que também oferece todos os aminoácidos, né, que são essenciais para o nosso corpo, para nós produzirmos massa muscular e para nós produzirmos as proteínas, né, corporais mesmo. Então, peixe, o frango, os ovos são boas fontes proteicas para esse paciente consumir no dia a dia, enquanto ele está com a doença em atividade. Por outro lado, a carne vermelha, mesmo sendo uma carne magra, né, com mínimo de gordura, inclusive aquela gordura, né, visível, mínimo possível, essa carne ela deve ser consumida em menor frequência. Tá? Ela não deve ser consumida sempre, visto que a carne vermelha possui um teor maior de gordura saturada, que é uma gordura que aumenta a inflamação. Outra fonte proteica interessante são as leguminosas, onde entram aí lentilha, grão de bico, soja e o próprio feijão. É importante que o paciente esteja atento ao seguinte: ao consumir essas leguminosas, elas precisam estar macias, bem cozidas. A casca dessas leguminosas precisa ser removida e no caso do feijão, por exemplo, esse feijão ele deve ser batido e coado para restringir, ou seja, para retirar, para reduzir a quantidade de cascas disponíveis e automaticamente isso causar menor fermentação e menos desconforto, né, intestinal, porque vai estar fermentando menos, ou seja, vai estar produzindo menos gases. Tá? Mas também são boas fontes proteicas. Quanto às vitaminas e os minerais, eles exercem ações muito importantes nas doenças inflamatórias intestinais, as quais nós podemos destacar, né, a ação antioxidante, o bom funcionamento do sistema imune, né, a imunorregulação, como, né, muitos profissionais costumam chamar, e às vezes a gente costuma ler, né, na internet de um modo em geral. E essas vitaminas e minerais também são
fundamentais para ativar enzimas, principalmente as enzimas responsáveis pelo metabolismo de energia, né, produção de energia e pelo metabolismo de proteínas. As vitaminas e os minerais, gente, são responsáveis por se ligarem às mais diversas enzimas do corpo e ativarem essas enzimas, promovendo, assim, um melhor funcionamento do metabolismo como um todo. Daí a grande importância de se ter um consumo adequado de vitaminas e de minerais. E mostrando ainda a necessidade do nutricionista ofertar essas vitaminas e minerais na alimentação e, por outro lado, monitorar o consumo e os exames para, né, acompanhar os níveis desses nutrientes no organismo. Eu já aproveito e chamo a atenção de vocês para o seguinte: as principais fontes de vitaminas e minerais, de um modo em geral, tá, na alimentação, são as frutas, os vegetais, principalmente aqueles consumidos crus, e os alimentos integrais. Vocês vão perceber que os alimentos integrais nós temos que restringir, e uma boa parte das frutas e dos vegetais também. Daí, a grande necessidade de uma suplementação que ofereça vitaminas e minerais em quantidades adequadas e prescrita pelo nutricionista, né? Devidamente recomendada pelo profissional que conhece e que vai saber indicar um suplemento adequado. Com relação às fibras, nós temos dois grandes tipos de fibra. Fibras que são chamadas de solúveis e fibras que são chamadas de insolúveis. As fibras solúveis são aquelas fibras capazes de reter líquido e formar um gel, retardando o tempo de passagem do bolo alimentar ao longo do intestino e diminuindo a ocorrência de diarreia, além de contribuir para a melhor absorção dos nutrientes. Ou seja, essa fibra solúvel, quando ela é consumida, ela forma um gel. Esse gel faz com que a passagem do bolo ao longo do intestino, né, fique mais lenta. Com isso, os nutrientes são absorvidos de uma forma, né, melhor e automaticamente a pessoa reduz o número de evacuações porque o bolo alimentar está passando bem devagar ali, né, no decorrer do intestino. Então, dá mais tempo de formar as fezes e isso acaba reduzindo o número de vezes que a pessoa evacua e vai reduzindo a ocorrência da diarreia. Por outro lado, a fibra insolúvel, ela faz o contrário. Vejam só, a fibra insolúvel promove aumento na velocidade da passagem do bolo alimentar ao longo do intestino. E isso por causa, né, da sua capacidade de retirar água de dentro das células, né, para dentro do intestino, promovendo uma passagem mais rápida. A fibra insolúvel é uma fibra que aumenta o bolo alimentar, aumenta o volume dele, né? E ela ainda chama água lá para dentro do intestino, então essa água sai das células, vai lá para o intestino, se mistura com essa fibra, mistura com o bolo alimentar e forma um bolo com um volume maior e que passa mais rapidamente ao longo do intestino. Com isso, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai evacuar mais vezes, né? Ele tende a ter um aumento, né, da ocorrência da diarreia. Por isso que no paciente com doença em atividade, com a ocorrência da diarreia, ele precisa evitar as fibras do tipo insolúvel e dar prioridade para as fibras do tipo solúvel. Raramente nós observamos pacientes com a doença ativa e um quadro de constipação associado. Isso é raro, né? Não é tão comum da gente encontrar. Aí, no quadros de constipação, nós temos indicação do uso da fibra insolúvel. Mas, de um modo em geral, nos quadros com presença de diarreia, a fibra insolúvel deve ser evitada e a fibra solúvel, ela deve ser
preferido. Onde nós encontramos fibra insolúvel? Nas cascas de todas as frutas, em todos os vegetais folhosos, em todos os tipos de sementes. Sementes presentes ali nos alimentos, como por exemplo, né, na abobrinha, na vagem, né, no quiabo, na melancia, e também essas sementinhas que nós compramos no dia a dia. Semente de chia, de linhaça, de gergelim, de girassol, enfim, todos os tipos de sementes são contraindicados nesta fase. Alimentos integrais também não são indicados, assim como as frutas que possuem mais fibra na composição, frutas mais fibrosas, como, por exemplo, o mamão, a manga, o abacaxi, a melancia, o kiwi. Esses são exemplos de frutas fibrosas e que devem ser evitados durante a atividade da doença. Por outro lado, nós devemos dar prioridade, né, na recomendação da fibra solúvel, que pode ser encontrada em todos os tipos de batata, no inhame, né, ou cará, na abóbora moranga, em todos os tipos de bananas, na pera sem casca e também, né, na goiaba sem casca e sem sementes, no caju, fruta, né, sem a casca, na maçã sem a casca e sem a semente. Então, são exemplos de fontes de fibra solúvel que devem ser priorizadas e as fibras insolúveis devem ser evitadas. Como nós temos muitas fontes de vitaminas e minerais sendo evitadas por causa da ação da fibra insolúvel, isso torna evidente a necessidade de suplementação desse paciente durante as crises da doença inflamatória intestinal. Um outro item muito questionado, né, dentro dos consultórios é a lactose. A lactose também é um carboidrato menor, carboidrato pequeno, formado por duas substâncias, glicose e galactose. Ou seja, são duas substâncias, né, que são provenientes aí da lactose, que tem uma degradação fácil, uma degradação rápida. No entanto, o que acontece? Muitos pacientes perdem a capacidade de degradar essa lactose quando eles estão na fase ativa da doença, em especial da doença de Crohn. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, enquanto a retocolite ulcerativa é mais restrita ao reto e ao cólon. Mais restrita não, ela é restrita, né, ao reto e ao cólon. E como a doença de Crohn pode afetar o intestino delgado, pode afetar o duodeno, pode ser que o paciente tenha uma menor produção da enzima lactase e, consequentemente, ele tenha menor digestão da lactose e ele tolere menos, né, a lactose nessa fase da doença. Na prática, o que nós costumamos recomendar? Primeiro, que o paciente evite o consumo do leite, porque em geral o leite ele não é tolerado na fase da atividade da doença. E produtos lácteos como iogurtes, queijos, né, o creme de queijo, requeijão, geralmente são mais bem tolerados pelo paciente. Ou seja, geralmente os derivados são produtos que possuem uma lactose um pouco diferenciada, porque foi fermentada, no caso do iogurte, por exemplo, ou apresenta uma quantidade baixa de lactose na composição, como é o caso aí do queijo, né, do creme de queijo, do próprio requeijão. Por isso que esses derivados geralmente são bem tolerados durante a atividade da doença. Sendo assim, é importante o paciente tentar consumi-los e avaliar a sua tolerância individual a esses alimentos. É importante que o paciente procure comer o máximo de alimentos que ele puder e evitar, restringir somente aquilo que é realmente necessário ou que ele realmente não tolere, para que ele não fique com uma alimentação muito restrita. Ao consumir os derivados do leite, eles precisam ser as versões com redução de gordura. Iogurte zero, né, gordura. Queijo claro,
quanto mais claro o queijo, menos gordura ele tem. Creme de queijo light e requeijão na versão light. Existem alguns substitutos, gente, para o leite, né, isentos aí de lactose, que são as chamadas bebidas vegetais, e tem os derivados vegetais também, que são aquelas, por exemplo, à base de arroz e de soja, que são as opções mais nutritivas que tem no mercado e que podem ser indicadas para o paciente nesta fase de crise, né, da DI, caso o paciente não tolere, né, a lactose e não tolere, inclusive, os derivados do leite. Então, são opções que podem ser dadas ao paciente e que devem ser discutidas com ele para averiguar a sua aceitação em termos de paladar e a sua condição de aquisição em termos de recursos financeiros. É importante, gente, lembrar que nem todos os pacientes com doença inflamatória intestinal têm intolerância à lactose. Atenção, a intolerância à lactose, ela pode ser temporária, ou seja, ela pode acontecer durante a atividade da doença. Agora, durante a remissão, muitas vezes essa intolerância desaparece e o paciente começa a tolerar a lactose normalmente. Isso é importante e é importante ser trabalhado com o paciente em remissão, justamente para ampliar a gama de alimentos que esse paciente pode e deve consumir em seu dia a dia e automaticamente para reduzir o número de alimentos restritos no consumo alimentar no dia a dia. Agora, realmente, atenção, tá? Essa intolerância à lactose costuma ser temporária e na fase da atividade ela é muito comum. Outra pergunta que a gente ouve muito no consultório é com relação ao glúten, a exclusão do glúten no tratamento da doença inflamatória intestinal, né? Inclusive para induzir a remissão. O que eu tenho para trazer para vocês hoje é que os dados das pesquisas científicas mostram que restringir, né, ou seja, cortar o glúten, ou então optar por uma dieta isenta dos FODMAPs, né, que são os óligo, e monossacarídeos e os polióis fermentáveis, eles não possuem evidências científicas quanto à indução da remissão da doença. Ou seja, pessoal, a exclusão do glúten dos FODMAPs não mostra benefícios quanto à atividade da doença e quanto à indução da remissão da doença. Tá? Nós sabemos hoje que o glúten ele é contraindicado na doença celíaca, na sensibilidade ao glúten não celíaca e na própria alergia ao glúten, enquanto os FODMAPs são recomendados somente, né, para pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, não tem por que fazer essas restrições nutricionais no tratamento da doença inflamatória intestinal, já que não há embasamento científico para ter essa recomendação. Tá? Nós precisamos pensar, gente, tanto profissionais quanto pacientes, que as restrições alimentares, elas não devem ser feitas de forma desnecessária. Sempre que eu estou restringindo alimentos, eu estou diminuindo a oferta de nutrientes. E automaticamente eu estou deixando o paciente com menos nutrientes disponíveis para o organismo, disponíveis para o corpo, e estou deixando o sujeito mais propenso a deficiências nutricionais de, né, várias amplitudes, tá? De diferentes tipos de deficiências nutricionais. Então, quanto menos restrita for a dieta, melhor. E até o momento, vocês já aprenderam que existem restrições importantes quanto a carboidratos, quanto ao tipo de proteína, quanto ao tipo de gordura, quanto às fibras insolúveis. Então, nós precisamos restringir aquilo que contribui de fato para tratar a doença ativa e não ficar restringindo itens que não tenham nenhuma ligação com isso. Bom,
Algumas recomendações básicas, elas são essenciais para esse paciente. Dentre elas, nós podemos ressaltar a realização de várias refeições aí ao longo do dia, né, consumindo volumes pequenos, comendo devagar, mastigando bem os alimentos e realizando essas refeições em ambientes tranquilos. A finalidade do paciente comer pouco várias vezes ao dia é facilitar a digestão dos alimentos e facilitar a absorção dos nutrientes. E se ele come num ambiente tranquilo, ele consegue prestar mais atenção no que ele está fazendo, ele consegue comer mais devagar, e isso facilita o processo e o tratamento desse paciente. A leitura dos rótulos também é importante, uma vez que este paciente, ele pode identificar alimentos que contêm gordura saturada, que contêm gordura trans, alimentos com alto teor de sódio ou de açúcar e fazer a opção de não adquirir esses alimentos e buscar alimentos que sejam mais saudáveis para ele. Um outro ponto importante é com relação ao uso de probióticos. O que nós temos, né, das nossas literaturas, dos nossos guias mais recentes, é que na doença de Crohn em atividade, não há demanda para uso de probióticos. Por quê? Porque não faz efeito. Os probióticos estudados até o momento não se mostraram capazes de induzir a remissão da doença de Crohn em crise, em atividade. Já na retocolite ulcerativa, existem alguns estudos que sugerem, né, que falam que os pacientes podem ter resultados satisfatórios com a suplementação dessa espécie aqui, ó, Lactobacillus reuteri, ou então, né, com o uso aí da suplementação do VSL3. Então, são os dois probióticos que mostram algum efeito numa tentativa de contribuir para a indução da remissão da doença inflamatória intestinal. De qualquer forma, isso precisa ser avaliado pelo nutricionista e discutido aí junto ao nutricionista e à equipe médica também, uma vez que a cepa de Lactobacillus reuteri é uma cepa específica, não precisaria de um probiótico que oferecesse apenas essa cepa. O VSL3, ele não é vendido, né? Não é produzido aqui no Brasil, geralmente ele vem de fora. Então, precisa ser pensado, avaliado pelos profissionais, pela equipe interdisciplinar e ver se realmente vale a pena, né? Inclusive do ponto de vista financeiro, o investimento neste recurso, já que nós temos inúmeros outros recursos sendo aplicados, né, para auxiliarem na redução do processo inflamatório e na indução da remissão, e lembrando que o probiótico ele não é sozinho responsável por promover essa indução de remissão. Então, precisa ser discutido com o nutricionista e a equipe. O paciente precisa tomar pelo menos 2 litros de água no decorrer do dia, principalmente porque durante as crises tem muitas perda às vezes, né, com febre, perda por causa da diarreia, por causa de vômitos. Então, esses líquidos precisam ser repostos, né, no mínimo aí de 2 litros de líquidos por dia. Dentro desses líquidos, a preferência é pela água, mas pode ser ofertada água de coco natural, tá? Coada. A de caixinha não é interessante porque possui conservantes e podem ser ofertados sucos naturais, mas atenção, os sucos precisam ser preparados sem casca, serem batidos ou processados, coados para redução ali, né, do teor de fibra disponível e preferencialmente sem açúcar ou com o mínimo de açúcar possível. Deve-se evitar o consumo de bebidas industrializadas durante as crises da doença. As bebidas industrializadas são ricas em açúcar ou são ricas em sódio. O açúcar, eu já expliquei a vocês, o sódio, ele promove maior irritação da mucosa inflamada, né, da parte ali onde é que a doença está acontecendo.
além de promover ali maior inflamação. Então, o ideal é que se evitem essas bebidas industrializadas, né, os refrigerantes, a bebida alcoólica, que naturalmente já irrita mais a mucosa gástrica, né, mucosa intestinal, e nos trechos com a doença, né, na parte onde a doença acontece, essas bebidas, né, a presença do álcool pode irritar e lesionar mais ainda o intestino, né, o estômago, né, o local onde a doença inflamatória intestinal está acontecendo e aumentar a crise da doença. E bebidas como o café e os chás, em especial chás escuros, né, chá mate, chá vermelho, o chá preto, além do chá verde e do chá branco, são bebidas que devem ser evitadas e que, se consumidas, devem ser em pequenas quantidades. Não pode ter um consumo excessivo dessas bebidas, um consumo ali ao longo de todo o dia dessas bebidas. Por quê? Essas bebidas são bebidas altamente estimulantes. Então, são bebidas que fazem o intestino trabalhar mais. Se ele trabalha mais, eu vou ter mais diarreia acontecendo. Então, isso acaba, né, impactando e prejudicando o tratamento da doença em crise. Pacientes que usam corticoides são pacientes que precisam receber suplementação de cálcio e de vitamina D. Então, né, essa suplementação precisa ser feita de modo a proteger, a preservar mais a saúde óssea e reduzir as perdas, né, prevenir as perdas de massa óssea, enquanto que os pacientes que usam sulfasalazina e metotrexato em seu tratamento diário podem demandar suplementação de ácido fólico. Então, dependendo da medicação em uso, também se tem um cuidado nutricional importante, inclusive na fase da atividade, onde pode ser comum a redução do consumo alimentar desses nutrientes devido às restrições nutricionais que são necessárias nesta fase. E, em geral, gente, os pacientes com a doença em crise, né, aguda, em atividade, eles precisam, né, de uma suplementação nutricional via oral, com o intuito de ofertar todos os nutrientes necessários para a saúde. Mas, pessoal, muito cuidado e muita atenção. A prescrição da suplementação deve ser feita pelo nutricionista, conforme a demanda do paciente. Tá? Não utilize suplementos sem a devida indicação nutricional. Existem vários suplementos no mercado para várias finalidades e, às vezes, o uso por conta própria, né, ou por uma recomendação inadequada, pode fazer com que o paciente compre o suplemento errado, pode ser que o paciente beba uma quantidade insuficiente daquele suplemento, pode ser que ele esteja consumindo uma quantidade excessiva daquele suplemento. Então, é fundamental que o paciente receba a prescrição nutricional dessa suplementação. O nutricionista vai avaliar a sua alimentação, vai ver o que falta na sua alimentação e, em cima disso, ele vai ver quais as melhores opções de suplementos para o paciente e vai fazer a prescrição. Então, não use a prescrição, né, não use, desculpa, o suplemento aleatoriamente. Faça uso do suplemento conforme a prescrição nutricional, tá? Só ressaltando, que eu já comentei um pouco mais cedo, pacientes com estenose, né, com a doença de Crohn estenosante que tem estreitamento, devem evitar o consumo de todos os tipos de fibras, né, tanto solúvel quanto insolúvel no seu tratamento aí diário da doença e, mais do que nunca, precisam de suplementação nutricional devido às restrições aí devido à redução do consumo de alguns nutrientes, especialmente de vitaminas e de minerais. Então, pessoal, para a gente finalizar, né, a nutrição adequada, ela, né, pode contribuir aí muito para o paciente se ela for oferecida de forma própria
própria, de forma balanceada, e se ela for complementada pelos suplementos durante essa fase aí da atividade inflamatória, né? Enquanto a doença está em crise. E assim, essa nutrição proveniente da alimentação e proveniente da suplementação adicional, ela, né, pode contribuir para a prevenção da deficiência de nutrientes, pode prevenir a desnutrição ou até mesmo o excesso de peso, sendo que este último ele é pouco comum nessa fase da doença, e uma alimentação adequada pode, né, vinda aí, né, dos alimentos e também complementada pela suplementação, pode contribuir para melhores condições de vida e de saúde para o paciente com a doença em atividade. Muito obrigada a todos pela atenção, espero ter contribuído aí um pouquinho com um pouco, né, de conhecimento nessa área aí da doença inflamatória intestinal em atividade e a devida nutrição para o seu tratamento. Obrigada e até a próxima.